E aí, galera, todo mundo bem? Animado para a trilha? Tá sendo fantástico, né? A trilha de Customer Experience. E é um tema, a gente fica nervoso aqui na frente, né? Sempre digo. E o meu tema é justamente... Segura aí, segura aí. Deixa eu passar aqui. Conectou, conectou? Aqui, ó. O mundo começa pelo porquê. E por que que esse é um dos temas que eu trago, que é de tanta importância e relevância em relação ao cenário que a gente está hoje? Muitas vezes nós não entendemos o nosso propósito pessoal, individual, como indivíduo, e muitas vezes nós não entendemos também o propósito em relação à nossa organização. E isso é muito importante quando nós entendemos a real importância do que fazemos, por que fazemos e como fazemos nesse sentido. E aí eu deixo os meus arrobas aí para vocês me seguirem, me conhecerem um pouquinho melhor, né? E falando um pouquinho, só brevemente sobre a Dai aqui, tenho 30 anos, né? Sou namorada de Fabiana, então, né, para o pessoal que está em casa, está me assistindo também online, pessoal, né, para a gente fazer interação, usando calça xadrez, usando uma roupa cinza aqui também, cabelo curto. E sou mãe biológica só na minha vida, né, de 3 fofurinhas que eu tenho em casa. Então, bora lá. E hoje eu começo iniciando com vocês no sentido de, por que que vocês saíram da cama hoje de manhã? Qual foi a motivação de vocês em relação, por que que nós estamos aqui no TDC? O que nos fez acordar hoje e dizer, putz, hoje eu quero ir para o TDC e justamente eu quero gerar conexões e quero aprender, criar elos de tanto de conexões em relação a conhecimento quanto elos de networking aqui que a gente está nesse sentido. E aí, o que que o TDC tem a ver com pessoas e tecnologias, certo? E aí, não sei se vocês concordam comigo nesse sentido, o maior evento da América Latina, né, de tecnologia. E aí eu pergunto para vocês, logo, o Customer Experience, o que que ele tem a ver com tudo isso? Qual é a real importância da nossa trilha em um evento de tecnologia, né? Qual a conexão que nós estamos fazendo aqui? Se hoje nós temos uma trilha de Customer Experience, é justamente porque nós simplesmente resolvemos uma dor dos nossos clientes. Então, hoje, se existe a experiência do cliente, se nós entregamos valor lá na ponta final em relação ao que a gente entrega, o modelo como nós nos propusemos a entregar, é justamente nesse sentido, tá? É justamente, o cliente tem uma dor, nós precisamos tornar esta experiência do nosso cliente adequada em relação àquilo que a gente entrega, porque só assim, realmente, a gente vai fazer a diferença na outra ponta, né? Então, eu pergunto para vocês, qual o impacto que nós estamos criando hoje na vida dos nossos clientes e transformando essas experiências para que elas sejam, de fato, experiências adequadas e que o cliente ele esteja enxergando o valor na nossa proposta? Afinal de contas, se a gente tem uma experiência do cliente adequada, quer dizer que a gente tem um resultado financeiro positivo. E isso fala muito sobre o quê? Quando nós falamos sobre organização, quando nós falamos sobre o CEO da empresa, é muito mais no sentido de qual ponteiro a gente está mexendo no final do dia com a nossa área. Qual o impacto que realmente a gente está causando com o Customer Experience, né? Então, quando nós falamos sobre porquê e sobre o propósito, ele está muito atrelado a, se eu tenho um propósito individual, que eu consigo entender o meu motivo real em relação ao que eu faço ao acordar todos os dias e vou para a minha organização e entendo todo o cenário, movimento toda a estrutura, porque quando a gente fala sobre o Customer Experience, é justamente mexer na estrutura da empresa inteira, mexer na área da experiência do cliente inteira nesse sentido. E o CEO da nossa organização, né, ele só vai entender isso se o nosso ponteiro positivo ele mexer no final do dia. Simples assim, né? Então, é muito mais de nós nos desafiarmos estrategicamente em relação àquilo que a gente quer mover dentro da organização, tanto no nosso setor de Customer Experience, para realmente a gente mostrar valor em relação àquilo que a gente faz, bem como a gente mostrar para o dono da empresa, para a organização como um todo, e a gente sabe como isso muitas vezes é difícil, de nós conseguirmos colocar o nosso valor em relação a toda a jornada e demonstrarmos em dados. O Diogo estava falando agora há pouco sobre dados na trilha anterior aqui. E é muito sobre esses ponteiros que a gente mexe.
Então, quando eu falo sobre uma experiência positiva, e no decorrer das minhas andanças, no decorrer de... Já fui CLT, hoje tenho uma empresa de consultoria. O grande gap, tu vai numa empresa, tu vai numa empresa de startup, você vai numa empresa de contabilidade, você vai numa empresa, uma clínica, por exemplo, né? E o grande gap das empresas hoje é, como eu faço a atração do meu cliente? Primeiro ponto. Aí as empresas atraem o cliente. E o que acontece depois? Como é que eu faço para reter o meu cliente na outra ponta? E aí que vem a grande jogada, vem a grande dor. Muitas vezes as empresas não estão preparadas para realmente atrair e reter o cliente na base. A Giane falou ainda foi a que abriu a trilha da gente, do Customer Experience, muito sobre, tive 200 empresas que mapeei. Dessas 200 empresas, simplesmente elas não entendem o que o Customer Experience representa hoje, né? Então, cabe a nós levarmos tudo isso e levarmos para a organização. Mas, claro, sempre mexendo o ponteiro na outra ponta. E eu só consigo fazer isso se, de fato, eu tenho a clareza do meu propósito. Mas o que tu quer dizer com relação à clareza do propósito? Se o indivíduo, nós como pessoas, não sabemos o porquê nós estamos dentro de uma organização, nós não temos um senso de pertencimento e não sabemos de fato o que a gente está fazendo lá, afinal de contas. Né? A gente muitas vezes cobra da organização para ela nos passar um propósito, para nós entendermos sobre o propósito, mas nós esquecemos e o nosso propósito? O que nos move todo dia quando a gente levanta? Ok, somos da trilha de Customer Experience. Falar nisso, quem que é da área de Customer Experience aqui? Levanta a mão. Boa. Quem se relaciona com a área de Customer Experience? Ah, boa, a galera tá engajada no negócio, entendeu? E é muito sobre isso. Quando nós fizemos toda a interação em relação dentro da organização, e aí eu pergunto para vocês, e uma das grandes dores que a gente tem no mercado é, qual é o propósito da minha empresa? A maior parte das empresas colocam o quê? Visão, missão e valores lá numa parede, que ninguém nem sabe o porquê que está lá aquilo. Ninguém nunca entendeu por que se faz realmente sentido. E aí nós nos perguntamos, vocês já conversaram com o CEO, quem fundou realmente a empresa? Qual que é o propósito da empresa que vocês estão hoje em relação à experiência do cliente, em relação a nós, de fato, realizarmos a centralidade no cliente? Porque é bonito a gente falar, a gente coloca o cliente no centro de tudo, mas, de repente, a gente não está fazendo isso acontecer. Porque se a gente não sabe, muitas vezes, nem o propósito real da empresa que a gente está, como é que nós vamos colocar o cliente no centro de tudo, no final das contas? Isso é um grande gap que a gente tem, né? Porque a gente sabe que experiência não é só daquele desconto, como eu já ouvi de muitas empresas. Ah, poxa, mas eu retenho meu cliente porque eu dou um desconto para ele aqui. Não é sobre isso. É sobre a entrega que a gente faz desde a primeira ponta da jornada do nosso cliente. Então, clareza do propósito. Nesse quesito, nós precisamos ter, e nós pecamos muito nesse sentido. Quem realmente aqui de vocês sabe o propósito individual, levanta a mão. Boa. Sem timidez, galera, bora lá? É muito sobre isso. Né? Nós entendermos, normalmente nós sabemos o que nós fazemos e o que nós fazemos, mas a gente de fato não entende o propósito da nossa vida. Diz Simon Sinek, né, nesse sentido, e amo o trabalho dele nesse quesito, que ele diz que a gente só tem um propósito. Se nós olharmos para trás no decorrer das nossas jornadas, principalmente a gente que é do Customer Experience ou quem é do Customer Success, nós entendemos o nosso real propósito e daquilo que a gente quer agregar, né? Contar uma curiosidade para vocês aqui. A Dai começou justamente a se importar com o cliente na outra ponta quando eu caí num furacão em relação, simplesmente demitiram todas as pessoas da área de atendimento lá na época, muitos anos atrás, e a Dai caiu naquele turbilhão. E aí eu parti para onde? Diagnóstico, né? Vamos entender o cliente na outra ponta, vamos ver o que está acontecendo nisso tudo. E eu nunca me esqueço que eu peguei 3 situações que os clientes me diziam assim, eu sou só mais uma cifra aqui na empresa. Quem já ouviu isso na outra ponta? Né? Sou só mais uma cifra. Tanto faz se eu estou hoje com vocês ou não. Amanhã eu cancelo e venho próximo. Simples assim. E aí eu volto lá naquele outro slide. Poxa, a gente precisa atrair, a gente precisa reter. Mas a gente não se preocupa genuinamente com o nosso cliente.
E aí que vai o propósito. Se o meu colaborador não tem um propósito claro, se a minha empresa não tem um propósito claro, como é que eu vou entregar uma experiência do cliente de fato genuína para ele? O propósito da empresa é o grande norteador de toda a estratégia de relacionamento, né, de uma empresa. Quando nós falamos de estratégia, o Customer Experience e o Customer Success, justamente a gente é uma estratégia dentro da organização, por quê? Porque nós retemos, porque nós mapeamos a persona, porque nós entendemos o cliente na outra ponta e nós fizemos essa condução em relação à comunicação daquilo que o cliente está expondo para nós ali fora. Então, sempre quando a gente fala sobre propósito, é muito mais sobre realmente a gente está se importando com o cliente genuinamente na outra ponta? Como é que está a cultura organizacional em relação aos times de vocês? Como é que estão os feedbacks nesse sentido, quando a gente fala sobre propósito em relação ao nosso cliente? Muitas vezes, eu vejo muitos times, ouve o cliente aqui, sai ali e simplesmente não faz nada. Adianta fazer um NPS, por exemplo, e não fechar um loop com o cliente e só tacar pesquisa? Não adianta. A gente precisa realmente mudar na outra ponta. E a gente só vai se importar quando a gente só vai demonstrar para o cliente que realmente a gente se importa. Eu sempre brinco que quando a gente faz, eu fiz recentemente a formação da Disney, e é muito no sentido de o nosso backstage ele precisa estar muito bem coberto. Existem falhas e muitas vezes a gente transparece em relação àquilo para o nosso cliente, de uma operação talvez conturbada ou de uma desestruturação em relação ao processo. Sim, as empresas não são perfeitas e nem nós somos seres humanos, afinal de contas, né? Mas é muito mais qual dor o nosso cliente está percebendo na outra ponta. E aí, o que as empresas e as pessoas bem-sucedidas, elas têm em comum? Que foi uma pesquisa do Simon nesse sentido, né? Do Mundo Começa pelo Porquê, justamente entendendo o que de fato move as pessoas que são bem-sucedidas hoje, né? E as empresas bem-sucedidas. E aí eu trago para vocês, Simon destaca 3 pontos. Nunca desistem, as pessoas e as empresas, elas mantêm-se firmes e elas têm um propósito muito bem definido. Show? Fechou. Mas aqui, para a trilha de Customer Experience, eu acrescento, eu gosto muito desses 2 pontos, o 4 e o 5, que além do propósito que nós precisamos ter, que ele seja muito claro, né, e genuíno, nós precisamos ter o foco no cliente e o olhar do cliente na outra ponta. Então, muitas vezes nós não achamos nada, o cliente acha por nós. Nós precisamos perguntar ao nosso cliente realmente o que importa para ele. Gerar valor? Precisamos agregar valor para o nosso cliente? Sim, para a nossa empresa também, para a nossa estrutura, né? A gente não paga boleto com amor. E a realidade, isso eu trago da Disney, a realidade ela não deve invadir a fantasia. Se o cliente ele saiu, vamos colocar uma empresa de software aqui, o cliente saiu de uma experiência ruim em relação à jornada que ele teve dentro de uma organização X. Putz, e aí a venda vai lá e faz todo aquele encantamento em relação àquilo que a gente vai entregar, né? E aí, de repente, essa jornada dele não faz mais sentido porque ficou o caos. E o cliente diz, caramba, eu saí de um lugar que estava ruim para um lugar que está horrível, está pior ainda. Então, a gente entrega uma experiência muito ruim. Então, a Disney, a gente trabalha muito sobre isso, não deixa que a realidade invada a fantasia. E aí eu pergunto na área de vocês e na estrutura que vocês estão hoje, né? O cliente, ele está tendo a percepção da realidade ou vocês, de um modo positivo, estão deixando que esse cliente, ele fique numa fantasia? Realmente, e é muito sobre isso. E só quando o cliente ele não percebe é que a gente mexe o ponteiro na ponta final, tá? Positivamente. E aqui eu trago um case sobre a Apple, que todo mundo... Quem ama a Apple aí? Quem gosta de Apple? Todo mundo tem Apple? Então tá bom, fechou. Quando eu falo sobre Apple, a gente traz muito sobre o círculo dourado do Simon. Por quê? Quando normalmente todas as empresas ou as pessoas, eu fiz essa falha, por isso que eu fui entender melhor, quando montei a minha empresa, eu comecei pelo quê e pelo como. Até eu entender que eu precisava começar pelo porquê e a DAI ter um propósito, isso fez muito sentido na outra ponta, em relação àquilo que eu estou entregando para o meu cliente. A gente sofre, a gente aprende normalmente, e a maior parte das vezes, na dor do negócio, né? Então, em tudo que fazemos, em tudo que acreditamos, a gente quer fazer o quê? Desafiar o status quo.
A gente acredita em pensar de modo diferente. E a gente é fã da Apple porque ela entrega uma experiência diferenciada. Já pararam para se perguntar por que a gente fica numa fila, aguardando, passando a noite inteira, se em 10 dias, por exemplo, vai estar o celular lá disponível da Apple? Né? Então, é muito mais sobre aquilo que a gente se propõe. Afinal de contas, a gente precisa pertencer a uma tribo. Normalmente, a gente é assim. O ser humano é assim nessa ponta. E qual que é o grande X da questão nesse sentido? Né? E aqui eu trago para vocês justamente sobre essa experiência. O PPX, como que se eu não tenho um propósito pessoal, se eu não tenho um propósito da minha organização, se eu não sei nem o sentido do porquê eu estou na minha organização, como é que nós vamos entregar uma experiência adequada para o meu cliente? Se tudo para mim não faz sentido e eu simplesmente não entendo direito o que a minha organização faz, isso é experiência de causa, de perguntar para as pessoas os produtos que nós temos e as pessoas não saberem direito o que a gente entrega. E aí entra, claro, várias falhas de comunicação e de processos no meio da jornada. Então, eu trago aqui, nós só conseguimos entregar uma experiência positiva quando, de fato, nós levantamos da cama, por que nós levantamos, por que nós fizemos isso, e por que a empresa, de fato, ela faz isso? Por que ela faz isso acontecer? Né? Qual é o grande gatilho? E só quando o porquê ele está claro, é que o cliente ele acredita naquilo em que você acredita. E nesse momento a gente pode desenvolver, sim, a fidelidade em relação e a conexão genuína com o nosso cliente. E o cliente ele sente quando não é genuíno, o cliente sabe que ele está ali porque ele mantém a nossa empresa, né, ativa, e é o que a gente precisa entregar para ele, a gente está solucionando, afinal de contas, uma dor. Mas o cliente ele sabe quando é genuíno e quando não é. E a gente só consegue entregar uma experiência para o cliente adequada, mexendo o ponteiro financeiro, quando de fato a gente entrega isso. E aí sim a gente mostra valor agregado na outra ponta. Quando a gente fala sobre pilares da experiência, e eu sempre gosto de frisar que experiência é memória. Cada cliente ele é único. Né? O cliente ele tem sempre razão? Não, ele não tem no final das contas. Mas o cliente tem as suas razões na outra ponta e basta a gente ouvir ele. E a gente só vai ouvir se realmente for genuíno e fazer acontecer. Quando nós trabalhamos nos 5 pilares, é justamente sobre pessoas, se uma equipe comprometida, engajada, ela faz acontecer, ela entende o seu propósito, e nós tivermos um processo muito bem definido e muito bem alinhado, na outra ponta, nós temos ferramentas, nós temos tecnologia envolvidas. Putz, a gente está no evento de tecnologia aqui, né? Então, qual tecnologia em tempo real a gente está tornando e mapeando essa experiência do nosso cliente com que a gente dê uma credibilidade, a gente mostre para o cliente que realmente a gente se importa com ele. Né? Gestão, ouvir o feedback do cliente, e só vale quando a gente ouve genuinamente. Vocês devem pensar, putz, mas ela só fala genuíno. Porque hoje a gente ouve só por ouvir. E a gente realmente não se importa, muitas empresas, em relação ao que realmente afeta o nosso cliente na outra ponta. Por isso que a gente casa sempre com o propósito lá no início. Né? Cultura. Toda empresa, ela precisa estar engajada, né? A cultura, ela deve estar, sim, com foco no cliente. Então, pensem comigo. Se eu tenho um time muito bem engajado, com o propósito daquilo que sabe o porquê faz, do porquê entrega, e nós alinhamos com a cultura da empresa, e a organização de fato sabe o que entrega também, qual é o meu propósito em relação à minha operação, e eu tenho processos muito bem definidos, né? E eu acho engraçado que muitas pessoas perguntam, putz, mas Dai, na Disney é fantasia, tudo flui, tudo acontece, mas não é porque eles seguem esses pilares, pessoas, cultura, processos, né? Diminuir o esforço do meu cliente na outra ponta. E esse é o papel que a gente tem que desenvolver dentro das organizações, sempre aliados com tecnologia quando possível, claro, né? Esse é um funil de propósito e de CX, mas esse é um funil bonito. Putz, se eu tenho um propósito bem definido, se eu tenho um cliente, uma experiência, eu fidelizo. Beleza, o cliente entrou na minha fantasia, ele entrou no meu engajamento, eu tive sucesso e eu tive a lealdade dele. Aí eu faço expansão, aí eu faço, enfim, né? Aí a gente faz todo o processo ali com o cliente, aí que envolve mais a parte de CS também. Mas normalmente na organização, quando o cliente chega, é justamente sobre aquele ponto ali que está em vermelho, acho que ficou escurinho, né? O cliente entra numa fantasia, quando nós geramos essa conexão com o meu cliente, o cliente ele percebe e ele começa a ter um esforço para se adaptar à nossa empresa, ao nosso software. Por quê? Porque o cliente, muitas vezes, as empresas estão numa zona de conforto.
né? Então, desestrutura e tem as resistências quando a gente fala, principalmente no campo de software, a gente trocar. E a gente sabe como funciona nas equipes, né? Então, elas caem na realidade, porque elas não tiveram uma experiência legal, né? Aí, vai lá, nós de novo, tentamos entender o que nós podemos readaptar para que o cliente, ele consegue engajar novamente. O cliente engaja, ou a gente retém, ou ele vai para a última ponta, que é churn. Né? Ou ele cancela de vez. A experiência dele foi negativa e ele simplesmente propaga para mais 10 pessoas que a experiência não foi legal. Então, é muito nesse sentido, da gente fazer com que os nossos clientes, eles vivam uma fantasia dentro da experiência do cliente que a gente se propõe a fazer. Só assim, de fato, a gente vai conseguir mostrar um valor agregado na outra ponta e colocar o cliente no centro de tudo genuinamente, né? Poder da constância. Constância nós precisamos ter. E quando eu trago sobre constância, é justamente sobre nós precisamos focar nos processos e melhorias contínuas. E eu só realmente vou fazer com que isso aconteça quando, de fato, eu entender o porquê eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. Por que eu me tornei um Customer Experience? Qual é o impacto que eu quero gerar em relação aos clientes que eu atendo, em relação à estrutura do cliente que eu tenho dentro da minha empresa, né? No final do dia, como eu falei para vocês, gente, só importa o ponteiro que mexe. E aí cabe nós, estrategicamente, nós mapearmos e alinharmos muito bem toda essa questão quando a gente fala sobre experiência do cliente, para que a gente entregue algo que realmente agregue valor na outra ponta. Então, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter times que sejam treinados, lideranças que estejam entendendo o real propósito daquilo que a gente se propõe, né? Então, muito nesse sentido, tá? E aí, quando eu trago para você sobre essa sheet, para não estourar meu tempo aqui, que eu já vi ali 5 minutos, né? O que a DA entendeu do decorrer do período? Né? Exatamente hoje eu faço um ano de empresa, então é um baby ainda no cenário, né? Mas me orgulho muito disso em relação à transformação que eu fiz na persona DAI também, inclusive. Então, realmente, o meu propósito é transformar e inspirar a vida dos colaboradores e clientes, né, para aqueles que sonham em fazer a diferença na experiência do cliente lá no outro ponto, no modo de que eu consiga levar a percepção do valor agregado. E quando eu falo sobre percepção, é sobre a gente extrair insights ricos que cada um de vocês tem, muitas vezes a gente não consegue nutrir e a gente consegue fazer o poder da constância na outra ponta. Então, é muito sobre isso quando a gente fala sobre experiência do cliente, tá? E aí, eu encerro perguntando para vocês, qual é o propósito de vocês? O que move vocês todo dia para sair da cama e estarem aqui com a gente no TDC? E aí fica essa reflexão para vocês fazerem. Segundo ponto, perguntem para o CEO de vocês, qual é o propósito real e genuíno da empresa, onde tudo começou, o porquê começou. Aí vocês vão entender o que realmente, qual era a dor que ele queria auxiliar o cliente na outra ponta de forma genuína, tá? Então, é isso. Para quem quiser me seguir, tá aí o meu QR Code. E, galera, bora lá, vamos fazer o propósito valer e o propósito acontecer na nossa diretriz de Customer Experience.